Olá, meu nome é Alexandre Martins e você está novamente no canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo. Esse vídeo é um complemento do vídeo anterior, da série sobre a mochila do fim do mundo, a mochila do recomeço, e resolvi fazer esse vídeo para responder algumas questões que surgiram de algumas etapas, de algumas partes que eu comentei naquele vídeo anterior. Algumas pessoas me questionaram sobre o que é a regra dos três, né? Ela gerou uma certa confusão por causa da similaridade de nomes, e eu resolvi tirar essa dúvida aqui com vocês, para quem não sabe o que é isso, e algumas outras regras básicas de sobrevivência, algumas regras simples, não todas. A sobrevivência tem uma série de regras, mas eu vou colocar aqui algumas, e quem sabe essas regras surtam efeito e surjam outras oportunidades de apresentar outras regras, ou outras normas, ou outros contextos no mesmo sentido. Vamos lá então? Quando nós falamos de sobrevivência básica, nós imaginamos, segundo o contexto inicial da sobrevivência, das forças armadas, do sobrevivencialismo, de pessoas que estudam já há um grande tempo, baseia-se a sobrevivência em uma pirâmide, a pirâmide da sobrevivência, que tem por definição o ato, o efeito de sobreviver, de continuar a viver ou existir. É aquela força de vontade que o sobrevivente tem de continuar existindo, de continuar vivendo, de sobreviver sob qualquer adversidade. É onde o emocional, a cabeça e o espírito comandam, aliado às técnicas. Característica, condição ou virtude daquele ou daquilo que subsiste a um fato atípico, extraordinário ou extra-normalidade. Um exemplo bem simples para vocês. As pessoas, aqueles seres humanos que estavam presos nos campos de concentração nazistas, Treblinka, Sobibor, Auschwitz, que apesar de todas as adversidades sobreviveram, estão aí para contar a história hoje, tá? Pessoas que ficaram anos presas em cárcere privado, independente de sua vontade, e que se sobressaíram, tiveram força de espírito para sobreviver a essa condição e sobreviveram para contar a sua história. A sobrevivência em si é uma busca de recursos naturais, de uma região local específica, para suprir o organismo humano e suas necessidades básicas de água, alimento, permitindo assim a manutenção da saúde do corpo e da mente. Essas formas de demonstração, elas são muito do EB, tá? Do Exército Brasileiro. A pirâmide da sobrevivência. Na realidade, vamos lá. Do que é composta a pirâmide da sobrevivência? Toda pirâmide tem que começar por baixo. Toda construção, toda edificação começa pela fundação. Ninguém começa de cima para baixo. Então nós temos que ter uma fundação firme, tá? Como diz a passagem bíblica, edificar na areia não é uma opção. O homem sábio edifica sobre rocha, tá? Então nossa rocha é nossa força de vontade, nossa característica mental, aquilo que nos faz seguir em frente, a nossa vontade, tá? Quando nós falamos vontade, implica no seu emocional. Tenho vontade, eu quero fazer, eu preciso fazer. Então é a base de tudo, é sobrevivência emocional. O segundo item é a prática. O que você coloca em prática? Você treinar, praticar, desenvolver tanto a parte da teoria quanto por a mão na massa, quanto a prática propriamente dito. Ir lá em campo e treinar, sair do conforto do sofá ou da mesa, da cadeira, ir lá no campo se sujar e treinar, ver se aquilo funciona. Como que eu tenho essa prática? Como eu adquiro essa prática? Com o terceiro item, o conhecimento. Eu vou estudar, eu vou praticar, eu vou treinar, eu vou correr atrás de conhecimentos específicos, aquilo que eu comentei no vídeo anterior sobre a mochila do fim do mundo. Quando você se dedica, tá? Que você tem tempo, condição, tá? Vontade, dedicação, tá? Você adquire esse conhecimento ou por vocação própria, autodidata, estudando, enfiando a cara em livros de verdade, não em especulação simples e pura, mas estudando, acompanhando pessoas que fazem isso, praticando, fazendo cursos, tá? Desenvolvendo conhecimentos práticos. Então você tem a sua vontade embasada aonde? Na prática e no seu conhecimento. Lógico, com apoio material, que é fundamental. O que é esse material? É o seu equipamento, é os seus insumos, sua água, sua comida, aquilo que você carrega para te ajudar. Desde um simples canivete suíço até um equipamento elaborado, que seria a nossa BOB. Então essa seria a base, a pirâmide da sobrevivência. Item por item, a vontade de sobreviver é o fator mais importante.
quer esteja integrado num grupo ou sozinho, experimentará problemas emocionais derivados do choque, do medo, do desespero, da solidão, por vezes de ferimentos, de incertezas e outros fatores que são inerentes ao ser humano em uma condição extrema. Para além desses perigos mentais, as lesões, a dor, a fadiga, a fome, a sede pesam na vontade de viver. Pesam como? Negativamente, vai minando, vai tirando a sua vontade, a sua dedicação. É aí que a sua vontade, a sua dedicação tem que lutar contra. Persistência. Se não estivermos mentalmente preparados para vencer todos os obstáculos e esperar o pior, tá? Como que eu vou explicar isso melhor para vocês? Eu tenho que estar preparado. Não adianta ficar esperando o pior sentado, sabe? Sentar e reclamar o que vai acontecer. Vencer os obstáculos e esperar o pior. Porque se eu estou numa condição extrema, vão acontecer coisas ruins. Eu tenho que estar preparado para ela. Eu já estou, aliás, em uma situação ruim. Eu tenho que sair dela. Então não adianta eu ficar contando com a sorte. Tomara que eu tenha sorte. Deus me ajude, eu saia daqui. Deus, eu consigo jogar tudo nas costas de Deus ou da sorte. A sua obrigação de sair daquela condição. As hipóteses de sair com vida são grandemente reduzidas. Como? Se eu sentar e esperar, só esperar o pior e reclamar, eu estou condenado. Então eu tenho que fazer exatamente ao contrário. Um conselho pessoal meu, tenho em mente que sempre pego para as pessoas que convivem ao meu redor e quando eu dou instrução. Eu falo isso sempre, vocês devem ter visto isso em diversos vídeos, escrito em muitos lugares por onde eu passei, por onde eu treinei, e inclusive no meu livro. Espere sempre o melhor de tudo, como uma pessoa normal, uma pessoa simples, focada, comum. Espere sempre o melhor de tudo. Nós somos seres humanos, nós desejamos o bem, esperamos o bem. Porém, a gente sempre tem que estar preparado para o pior. Esse é o lema de nós preparadores. Tá? Por quê? Se eu estou preparado para o pior, quando ele vier, o meu choque vai ser menor. Aí a famosa frase dos antigos, a dos meus avós, dos avós talvez de vocês, não se deixe pegar de calça curta desprevenido. Tá? John Wayne tinha uma frase bem hilária, né? Que um padre perguntou para ele se ele confiava em Deus, e ele falava que confio plenamente, mas eu sempre levo uma arma. Né? Ou seja, no nosso caso, nós temos o nosso conhecimento, nós esperamos o melhor de tudo, nós almejamos o melhor para nós e para os outros, porém devemos estar preparados para o pior, tá? Seja em que caso for. Fica mais fácil aceitar a condição que você pode passar e sobressair dela. Ajuda o seu emocional a entender, bom, estou preparado para isso, então vamos resolver essa situação logo e sair daqui. É simples de falar, mas quando você tem uma mentalidade focada, tem uma condição mental que favorece essa condição, as decisões ficam mais fáceis e ficam mais certeiras. A prática refere-se ao conjunto de habilidades e técnicas adquiridos pelo indivíduo que assim o desejar. Aprendizado das técnicas SAFA mais A das Forças Armadas ou AFA mais A da ANAC, não interessa a sigla, interessa que você treine. Sinalização, abrigo, fogo, água e alimento, ou abrigo, fogo, água e alimento. Segundo os SIGs, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, de onde esse material foi compilado, que é um excelente, maravilhoso referencial para quem quer conviver em área de mata, tá? O militar que teve oportunidade ou que possa ter a oportunidade de fazer um curso de guerra na selva com os SIGs, faça. Eu não tive esse prazer ainda de fazer o curso, privilégio de fazer esse curso como civil, tá? Mas, né, quem sabe um dia. Então vamos lá. Usamos a referência ao tema como sinalização, água, fogo, abrigo e alimento. Tá? Então nós temos aí por ordem de quê? De necessidade. Eu preciso sinalizar, eu preciso de água, fogo, abrigo e alimento. Tá? Segundo a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, usamos a referência ao tema como abrigo, fogo, água e alimento. Tá? Aqui vale ressaltar o seguinte, existe uma ordem para isso? Existe uma ordem de necessidade, depende da minha condição atual. Eu preciso sinalizar porque eu quero ser localizado. Eu preciso de água porque, pela regra dos 3 que nós vamos comentar, é o item que é mais caro, que é mais necessário de imediato. Fogo, o item de segurança, elemento de segurança e conforto, é necessário para tudo que eu vou fazer no meio do mato, ou seja em que ambiente for, a exceção do mar, lógico, eu preciso de fogo. Tanto para sinalizar, quanto para purificar a água, quanto para cozinhar o meu alimento, me fornecer segurança, abrigo,
e conforto, né, térmico, etc. O abrigo, uma condição também da regra dos 3, contra as intempéries, contra as condições do clima, tá, que podem ser desfavoráveis. E alimento é o que vai me manter forte, né, é a lenha para queimar, para a máquina continuar funcionando. Mesma coisa no referencial da ANAC. Tá? O conhecimento refere-se ao conjunto completo de habilidades, que incluem as práticas adquiridas e o conhecimento sobre o meio ambiente, tá? Além do APH e todos os outros adquiridos ao longo de sua vida pessoal e profissional. Aqui cabe um referencial. Conhecimento refere-se ao conjunto completo de habilidades. É tudo aquilo que você leva com você que vai deixar a sua mochila mais leve. Tá? As práticas adquiridas, os seus cursos, as suas habilitações, aquilo que você treinou e está apto a desempenhar. O conhecimento do meio ambiente. Tá? Mas eu moro no Cerrado, eu não conheço nada da Caatinga, eu não conheço nada da Amazônia, eu não conheço nada da Mata Atlântica. Procure conhecer. Eu não vou conseguir ir lá porque eu não tenho grana. Estude, leia, tente conhecer. Hoje você tem textos de internet, você tem Google Earth, você tem empresas, SOS Mata Atlântica, você tem uma série de instituições que são muito boas, que podem te dar referencial de material para leitura, câmeras para dar acesso ao local e por aí vai. Não tem desculpa para não treinar sobre um bioma que você não conheça. O AFA mais A, abrigo, fogo, água e alimentos, sinalização. O APH, o atendimento pré-hospitalar, famoso primeiros socorros, né? Em ambiente combate, ambiente hostil, seja lá o que for. Você saber cuidar de um ferido, prestar os primeiros socorros, o atendimento pré-hospitalar, deixar uma pessoa estável para que o socorro definitivo possa levá-la a um centro médico, tá? Ou até mesmo você faz um corte profundo, faz uma fratura, tem uma hemorragia, precisa fazer são ferimentos, são condições físicas que alteram o que? O nosso emocional lá na frente, a base, a vontade. Eu tenho que lutar contra isso para manter a minha vontade e manter a minha condição física. Então tudo isso aqui é muito importante. E conhecimentos humanos, a sua profissão, o que você aprendeu durante a sua vida toda com relação ao comportamento, com relação às práticas do seu trabalho. Mas eu sou contador, o que isso vai me ajudar no meio do mato? Se você tiver que fazer uma caminhada com uma bússola, precisar fazer cálculos, você vai saber que funciona. Se você precisar descobrir que horas são, você vai saber que a sua matemática vai ajudar. Eu sou médico, dispensa comentários, né? Eu sou costureira, também. Todo o seu conhecimento, toda a bagagem pessoal do ser humano, ela serve e sempre será aplicada a algum fato da sobrevivência, principalmente no contexto que a gente trata aqui, com relação ao recomeço, a retomada, a reconstituição da vida em algum ponto. Tá? Então não se engane, nenhum conhecimento é em vão. O material refere-se ao seu kit de sobrevivência e demais equipamentos utilizados para facilitar ou melhorar as possibilidades de sucesso de sobrevivência. Quando a gente dá instrução para comissário, a gente fala que a aeronave, mesmo que destruída, parcialmente destruída, ela sempre vai fornecer algum item, algum equipamento, uma peça, algum item que vai poder facilitar a sua estada ali naquela condição hostil. A mesma coisa quando você está fazendo uma trilha de carro, ele quebra. A mesma coisa quando você está fazendo um mountain bike, a bicicleta quebra, você vai ter que se virar. Quando você está fazendo uma trilha e fica de noite, você se perde. Todo o seu equipamento, seu conhecimento é inerente a essa condição aqui do material. O kit de sobrevivência essencial para aeronaves, básico, né? Ou para o que você leva no seu EDC, então, o seu Everyday Carry, que aliás tem um vídeo aqui sobre isso. E eu quero fazer um vídeo curtinho só para apresentar o meu, para que vocês tenham uma noção do que se leva num EDC. Eu comentei muito sobre EDC no meu livro e em outros itens aqui, outros vídeos desse aqui. Só que eu queria que vocês entendessem que isso não é um assunto engessado também. O EDC é de acordo com além de ser de acordo com a sua possibilidade, com a sua vontade, igual à sua mochila, ele é um item que você porta todo dia. É um item que você carrega com você. Um exemplo, você carrega a sua pasta com um notebook e uma garrafa d'água, barrinha de cereal, sua carteira, seu celular, são itens indispensáveis. O EDC é junto, tá? As mulheres que carregam sua bolsa sempre tem que ter um EDC junto, tá? Por quê? A gente nunca sabe o que pode acontecer. É o seu everyday carry, aquilo que eu carrego todo dia.
essa seria a nossa pirâmide da sobrevivência, bem descrita. Nós temos uma outra regra bastante importante que facilita e ajuda muito o primeiro item da pirâmide, que é a vontade, que é a sobrevivência emocional, que é aquela condição humana de manter a calma e o pensamento linear sobre situações de emergência. Eu sempre apregou para todo mundo: pânico mata. Calma, tranquilidade. Essa regra ela foi feita para descrever isso. É o ESA 1. O E de estacione, pare. Antes de sair andando, gastando energia e afastando-se de qualquer ponto de referência, respire fundo e estacione, pare. Acredite, andar desgovernado não ajudará em nada. Sabe aquele momento em que você está andando de carro e você tem quase certeza absoluta que você está perdido, mas não para, continua andando? Tentando ver se a vida te põe no lugar certo, você continua andando e continua se perdendo mais ainda? Então, é esse momento aqui. Se perdeu, pare, estacione. Evite deslocamentos desnecessários. Aproveite os recursos da aeronave ou da embarcação ou de onde você estiver. Aguarde o resgate próximo do local do acidente, se for o caso. Do acidente, do incidente. Por que eu me refiro muito aqui à aeronave? Porque esse material aqui também é usado para instrução de formação de comissários, tá? Quando a gente fala perto, recursos da aeronave, recursos do carro, recursos do ônibus, recursos da bicicleta, recursos do meio, recursos de modo geral. O S do ESA 1, sempre. O ser humano, quando ele está em pé, ele fica agitado, ele se movimenta. Quando você se senta, você desabilita, você para. Quando você para, você se desarma. Cuide da sua saúde. É nesse momento que você vai parar e respirar, certificando o seu condicionamento físico. Quando você para, o corpo mostra como ele está. É famoso, quando o corpo está, você vai ver. Essa frase todo mundo já viu. Então, nesse momento é que você vai ver sua condição de saúde, condicionamento físico, se você está bem, se você tem algum problema nos pés, nas mãos, algum machucado, tá? Se está pronto para uma longa caminhada, verificando-se que você possui com você que poderá ajudá-lo. É nesse momento que você verifica o que é que eu tenho comigo que vai me ajudar. É nesse momento que você consulta o seu material, aquilo que você tem disponível. Quando você se senta, você evita o cansaço, você poupa energia. Você cuida da sua saúde nesse momento. Pés, roupa molhada, ferimentos, qualquer coisa que esteja te incomodando. Você vai tratar dos feridos, dos seus ferimentos, mas acima de tudo mantendo a calma. É fácil de falar, difícil de fazer, mas é extremamente necessário manter a calma sobre uma situação de emergência. É um exemplo, infelizmente até corriqueiro. Se alguém aqui já foi assaltado e manteve a calma e não aconteceu nada de pior, simplesmente perdeu seus bens materiais, mas conseguiu sair com vida e manteve uma postura calma e tranquila, porque não tinha como fazer diferente, tá? Sabe do que eu estou falando. Manter a calma, focado no quê? Sair daquela situação. O A, alimente-se. Quando você parar, você aproveita e recupera suas energias. Procure nutrir o organismo. Frutos consumidos por animais também são seguros para você. Essa é uma dica. Tem um macaco ali comendo uma fruta que eu nunca vi na vida. Posso comê-la? Pode. Tem alguns pássaros comendo uma fruta estranha. Posso comer? Pode. Tá? Vegetais que tenham pelos devem ser evitados, na sua maioria. Tá? Podem ser tóxicos. Aí entra uma outra regra, que é a regra CAL. Tá? Eu não sei, nem lembro se tem nessa apresentação não, mas vou comentar lá rapidinho. CAL, C-A-L, ou Charlie Alfa Lima, cabeludo, amargo e leitoso. São regras com relação a alimentos vegetais. Alimentos que têm pelo, espinho, cabelo, que lembrem essas condições. Alimentos que têm leite, quando você extrai eles do pé ou corta, sai um sumo leitoso. Tá? São referências de questionamento. E quando ele é amargo, também. Mas como que eu vou saber se ele é amargo se eu não prová-lo? Você não vai provar se ele tiver as outras duas regras. O alimento é cabeludo, tem pelos e espinhos, e eu tirei ele do pé e saiu leite. Eu jamais colocaria esse alimento na boca. Tá? Por quê? Porque ele complementaria a terceira regra. Né? Seria uma loteria muito perigosa. Eu vou procurar nutrir meu corpo com os alimentos que eu tenho à disposição. Tá? Vou ter que me virar com o que eu tenho ou procurar. Procure por alimentos que oferecidos pelo local.
antes de consumir as suas rações. Você sabe que você tem uma quantidade de comida com você, de suprimentos, só que se você olha em volta, você está vendo frutas. Você está vendo alguma coisa que os animais estão comendo, ou você conhece aquela fruta. Eu dou preferência a comer aquilo que está no meio e guardar o que eu tenho. Eu estendo a minha condição de sobrevivência, ganhando algumas horas ou até dias importantes. Oriente-se, tá? Determine a direção a seguir. Caso não tenha uma bússola ou saiba se direcionar pelo sol, escolha um ponto fixo e o siga. Tá? Oriente-se. Para onde eu tenho que ir? Que lado eu vou? Oriente-se. Quando você se sentar a se alimentar, você se orienta. Baseie-se para onde você precisa ir, de onde você veio, para onde você vai. Determine o norte ou o sul, ou o caminho a ser seguido. Na dúvida, não siga. Eu não tenho certeza. Será que é para lá? Não vá. Tá? Permaneça no local, que seria mais fácil você ser encontrado ali do que perdido ou machucado de forma mais grave no meio de uma ribanceira, em uma condição pior. Navegue, do Esaon, a última letra, navegue, caminhe, siga em direção determinada. Se possível, não mude de curso. Você determinou um rumo para ser seguido, vá até ele. No caminho eu descobri que é mais fácil ir para outro lugar. Aí aplica-se uma outra regra que vai ser comentada posteriormente. Mudança de direção, sinaliza de forma adequada. Utilize de meios de auxílio à navegação. Você tem o sol como principal. A lua poderia ser, mas você não navega, não anda à noite pela mata. Né? É muito arriscado, mas você pode se orientar pelo Cruzeiro do Sul, pela Estrela Polar, por outras constelações, que você tenha domínio sobre esse tipo de navegação. Tá? No mar, os navegadores usavam sextantes, navegavam pelas estrelas, durante a noite, e segue por aí. Essa regra Esaon, ela é traduzida no nosso dia a dia naquela simples e corriqueira frase que a gente fala quando alguém te enche o saco, passa dos limites, antes de você partir para a ofensa ou partir para alguma coisa, você vai tomar um cafezinho. Tá? É o famoso para, respira, toma um café, pensa e segue. Tá? Isso aqui é traduzido para a nossa vivência assim. Quando você para, pensa, você senta, você desabilita. Toma um café, relaxa, pensa o que você vai fazer e segue. O Esaon é usado em treinamentos de sobrevivência em todo o mundo. E é seguindo essa ordem, as chances que você de manter a calma e de tomar decisões certas aumentam drasticamente. Por que as chances aumentam e não diminuem? Porque você parou e pensou. Você se controlou. Você manteve a calma. Você dominou a situação mental. Você manteve a sua vontade superior, mantendo a calma, pensando. E antes de agir, as suas chances aumentam enormemente. Aí a gente chega naquele ponto de dúvida do vídeo anterior, finalmente. A regra dos 3. Não é aquela regra de 3 da escola. Regra dos 3. Por que dos 3? Porque ela tem o numeral 3 como referencial para tudo. Fica mais fácil de lembrar e o 3 ele é um referencial humano, ele se adequa ao quê? Às necessidades da sobrevivência. É um numeral que foi planejado para nos ajudar a ter uma parametrização, a ter uma condição linear de entender em forma de tempo, quantidade e condição aquilo que o sobrevivente pode ou não pode dispor. Exemplo, 3 minutos sem ar. Em média, uma pessoa que tem um treinamento comum, uma pessoa que esteja a saúde em dia, uma pessoa que frequente uma piscina, que pratique um esporte, uma caminhada, que não seja tão sedentária, ela consegue, com um pouco de esforço e com adrenalina lá no topo, manter a respiração presa por 3 minutos. Tá? A gente brincava disso em piscinas quando era criança. Acho que vocês também já fizeram isso. Tá? Mantendo a respiração por 3 minutos. É o máximo que uma pessoa que não pratica apneia, mergulho de apneia, consegue suportar. Porque a falta de oxigenação no cérebro ela causa desmaio e causa danos permanentes. Então essa é uma condição extremada. Por isso tirou-se uma média aqui de 3 minutos sem ar. 3 dias sem água. Aqui vem a nossa questão do trabalho anterior. 3 dias sem água. O corpo humano resiste
sem grandes prejuízos à sua hidratação, à circulação sanguínea, sem a movimentação e funcionalidade dos rins, da bexiga, 3 dias sem água. Quando eu falo 3 dias sem água, é totalmente sem água. Não é só a água em forma líquida, é a água também que o corpo sintetiza de alimentos que possuam água. Tá? Quando você se desidrata, você literalmente fica sem água no corpo e o corpo tem que tirar de algum outro local. Então, quando você respira, você fala, você perde líquido. Por mais insignificante que possa parecer essa quantidade, numa questão de emergência faz diferença. Então eu tenho que manter a minha hidratação no mínimo de 3 em 3 dias, numa questão extrema. Numa questão normal, numa situação convencional aqui do nosso dia a dia, uma pessoa saudável comum, eu, você, hoje aqui, tomamos de 2 litros a 3 litros de água por dia. Não só na forma líquida, mas também sintetizada de alimentos. Então nosso corpo mantém-se. Eu tomo água só quando eu tenho sede. É errado. A sede é o corpo clamando por água. Já passou do momento de você tomar água. Então mantenha uma regra, né, de tomar água no mínimo de 3 em 3 horas, um copo de 200 ml. Você consegue hidratar o seu corpo e manter o seu corpo hidratado. Não adianta tomar qualquer outra coisa no lugar da água. Não funciona. Refrigerante, suco, café, vitaminas, isso não é água. Mas é líquido, mas não é água. Tá? Água é água. Qualquer outra substância tem sais minerais, tem pó, tem levedos, tem qualquer outra coisa que pode ser acumulativo nos rins. A gente está falando da saúde, tudo bem? 3 semanas sem comida. Nossa, é muito tempo, eu não fico nem 3 minutos sem mastigar nada. Como depois ficar 3 semanas, 21 dias? Então, para quem curte televisão, Largados e Pelados, 21 dias. Das 3 semanas sem comida. É aquilo que o corpo humano, um corpo saudável, resiste, tá? Sem grandes prejuízos, sem perda das funcionalidades básicas, 3 semanas sem comida. Lógico, hidratado com água, tá? Sem os 2 itens, essa quantidade, essas medições, esses parâmetros despencam drasticamente. A pessoa tendo água, ela suporta 3 semanas sem comida. Por quê? Porque o corpo se alimenta dele mesmo. Chega um ponto que o corpo começa a se alimentar da massa magra, começa a se alimentar da energia muscular. Lógico que ele não vai se alimentar da gordura que nós acumulamos, né? Bom se fosse, mas não é. Ele vai se alimentar da massa magra e vai se manter por esse período. Se vocês conseguem se lembrar daquele incidente dos meninos na caverna da Tailândia, eles ficaram alguns dias perdidos e ficaram outros tantos até serem resgatados, mas não conseguiam comer muita coisa. Tanto é que depois no hospital eles tiveram que fazer uma retomada líquida gradual e por aí vai, tá? Porque o corpo, ele começa, o estômago, ele começa a reduzir. Então aí é uma observação clínica que não cabe a mim, porque eu não conheço efetivamente a funcionalidade como isso ocorre. Eu sei para mim, porque eu já consegui fazer essa instrução, entender junto com o médico que isso acontece. Ele comentou comigo que com a falta de alimentação, o estômago reduz, ele diminui de tamanho e passa a parar de absorver aqueles nutrientes que deveriam estar ali, e ele começa, o corpo reinformado, que ele tem que retirar de outro local. Então ele começa a absorver dele mesmo, então ele se alimenta de si mesmo. Eu acho que consegui me fazer entender, é basicamente isso. O ar, tá? Bastante intuitivo. Vai ficar sem, seu cérebro não receber oxigenação adequada por mais de 3 minutos, vai haver dano. E após isso a morte cerebral acontece. Havendo a morte cerebral, o corpo para, né? Existe a falência múltipla dos órgãos. Se estiver preso debaixo d'água ou em um túnel desmoronando, a prioridade é sair. Se estiver em uma alta montanha sem oxigênio, auxiliar, desça, né? Eu fui visitar Machu Picchu, passei mal por causa da falta de oxigenação. Esse é o problema. Água. Composto por 70% de líquidos, nosso corpo precisa de hidratação adequada, tanto no calor quanto no frio. A desidratação leva à letargia, dificuldade de raciocínio, falta de coordenação motora, elementos que aumentam em muitos perigos em uma situação de emergência. A água deve ser uma preocupação constante. A água não tratada pode causar inúmeras doenças, mas se não houver nenhuma maneira de purificá-la, é preferível o consumo à desidratação grave. É a lei do menor risco, né? Morro de sede ou contrai alguns
parasitas que depois eu consigo controlar com medicação quando for salvo. Então existe toda essa preocupação, essa visão. A maior parte das doenças causadas por consumo de água não tratada demora alguns dias para se manifestar, o que pode ser tempo suficiente para que você saia do apuro em que se encontra. Eu brinco com o pessoal que eu treino que falou o seguinte: olha, tem uma água suja ali que eu não sei o que tem nela, mas eu não tenho como purificá-la, não tenho condição. Eu estou desesperado de sede, não vou conseguir esperar. Eu vou lá e tomo um pouco. Puta, me contaminei. Quando você sair dessa condição, você procura um médico que informa o que você fez, ele vai pedir alguns exames ou vai te dar alguns remédios que você vai conseguir se livrar do problema adquirido. E mais, exatamente pela importância da água para o homem, aldeias e povoados estarão mais presentes ao longo de rios, lagos, costas. Se manter próximo a esses locais pode significar ser resgatado. Isso é uma dica. Comida, último item da lista. Na realidade não é o último item, porque depois de algum tempo foi acrescido um outro item que vocês vão ver mais aqui pra frente. Até então, a regra dos 3, com 3 itens contemplados, né, era o último item. Apesar de menos urgente, não pode ser negligenciado. Após longos períodos sem alimentação adequada, o corpo, tendo queimado suas reservas de gordura, começa um processo de autodigestão. O tônus muscular desaparece rapidamente, diminuindo as chances do sobrevivente. Estudar quais plantas são comestíveis é sempre útil, bem como a montagem de armadilhas, pesca, fabricação e uso de armas de caça improvisada. Nós temos que nos virar, tá? A humanidade fez isso por milênios e deu certo. O fator moral deve ser levado em conta. Nada mais motivador para um sobrevivente do que uma boa refeição à beira do fogo. Isso é lógico, tá? Todo mundo que já acampou, todo mundo que fez um churrasco sabe como é motivador, como é gostoso, a sensação que dá você ter comida, tá? Em um local seguro, confortável, que vai te nutrir. Então isso é muito importante. Eu coloquei aqui abrigo como o quarto item da regra dos 3, foi acrescido depois. Por que abrigo? Nós não pensamos em nos proteger, mas imagine a seguinte condição, até está descrito aqui. Você está num local com calor extremo, 45 graus à sombra. Você está no sol escaldante, no deserto, e você não tem uma proteção. Você não tem uma árvore, não tem um chapéu, não tem um guarda-chuva, não tem um guarda-sol, não tem uma barraca, não tem uma tenda, não tem um tarp, não tem nada para se proteger. Em 3 horas, que cabe aí na regra dos 3, depois de muitos estudos, em 3 horas sem abrigo, o seu corpo vai sofrer queimaduras sérias e vai começar a se desidratar. Então você tem que ter um abrigo. Em contrapartida, no lado extremo, frio extremo também vai causar queimaduras, vai causar o desgaste físico extremo, podendo levar também à morte por congelamento. Então você tem que providenciar um abrigo em até 3 horas, seja em que condição for, tá? Frequentemente negligenciado, mas vital para a sobrevivência em climas hostis, seja no frio das montanhas ou no calor abrasador dos desertos, o clima pode matar em questão de horas. Ainda que não mate, pode causar diversos problemas de saúde sérios, como frostbite, são feridas, né, nos membros de congelamento, insolação e intermação, sol exagerado, quando você fica muito tempo na praia e tem queimaduras, né? Quem já teve a infelicidade de dormir na praia, desprotegido do sol, desprotegido de uma sombra, né, e exposto ao sol, sabe do que eu estou falando. Nunca subestime o poder da incapacidade dos elementos. Olha, está fazendo sol, mas eu resisto, estou acostumado. Não está. Exposição extrema vai te custar caro, tanto no sol quanto no frio. Isso também vale para a chuva, tá? A chuva à noite deixa o seu corpo gelado, você pode ter uma hipotermia. Tudo isso se refere ao quê? A proteção. Providencie um abrigo em até 3 horas. O sol pode queimar muito a pele desprotegida, tanto em locais quentes quanto em picos elevados. Ah, mas eu estou num local tão alto, está tão frio que o sol não queima. Queima, tá? Queima e queima bem. O que é gravado quando se está em meio à água salgada. Se você estiver no mar, o sal, a água salgada, faz com que as queimaduras fiquem piores. Aprenda as diversas formas de se abrigar dos elementos e pense proativamente em relação ao clima, relevo da região. Aqui tem a nova regra dos 3, né? Uma nova demonstração gráfica dela.
3 minutos sem ar, 3 horas sem abrigo, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Como se fosse uma lista de prioridades. Bom, eu não tenho problema com oxigênio, então eu tenho que pensar em abrigo. Aí eu já tenho um abrigo, vou pensar em água. Eu já tenho água, eu vou pensar em comida. Tá? Nunca o contrário. Esteja preparado. É uma dica que eu sempre dou. Comentei lá atrás, vocês vão cansar de me ouvir falar disso. Estejam preparados. Tenha em mente que você está se colocando em uma situação que envolve risco. Quando que eu vou fazer isso? Toda vez que você sair para uma caminhada, toda vez que você sair de casa, toda vez que você for trabalhar, toda e qualquer profissão tem um risco inerente, baixo, médio ou alto, sem contar com os riscos do meio à sua volta. Tá? Existe até uma ciência, existe um cálculo matemático que chama uma regra matemática que chama análise de risco, tá? Análise SWOT, que faz com que você estude o seu ambiente em volta, os riscos do ambiente. Tá? Estude, prepare seu psicológico, prepare seu mental, domine seus medos ou tente entendê-los. Prepare seu lado técnico. Quanto mais conhecimento, mais confiança. Quanto mais conhecimento na cabeça, menor o peso da mochila. Procure distrair-se. O moral baixo só serve para enfraquecer o lado psicológico. Bom humor, ele é fundamental. Por quê? Quem já passou por uma situação dessa vai entender o que eu vou falar agora. Você está chateado, cabeça cheia, preocupado, chega aquele amigo, ele solta uma piada, você dá uma risada, o seu dia muda. Tá? Por quê? O bom humor, ele recupera a sua vontade, ele desfoca do problema e te dá uma chance de repensar na solução. Então distrair-se com jogos, com brincadeiras, tá? Sem excessos ou exageros. Mantenha o foco. Lembre-se que a vida é seu maior presente e deve ser preservado. Não perca atenção. Eu devo brincar ou prestar atenção? Não, você deve se distrair, porém não perder o foco do que você está fazendo. Existe hora e local para tudo. Eu recomendo que as pessoas sempre montem um pequeno kit de sobrevivência e leve sempre com você. Tenha sempre à mão em qualquer viagem que ofereça, mesmo que remotamente a mínima possibilidade de risco, inclusive no seu dia a dia. Aqui eu recomendo, monte um EDC, um Everyday Carry. Tá? Lá no vídeo sobre a mochila da BOB, tem essa foto. Essa foi uma das primeiras BOBs que eu montei, tá? Que contempla tudo que eu precisaria, segundo meu ponto de vista, naquela época. E realmente, aqui tem tudo que a pessoa tem condição de sobreviver aí de 3 dias a 7 dias. Se sobressair, talvez até mais, se for bem racionado. Tá? Então, lógico, não vai montar um equipamento desse porte para carregar o dia todo consigo. Mas vai pegar uma pequena bolsa, igual eu vou demonstrar em um outro vídeo. Tá? E, inclusive já tem vídeos aqui do canal mostrando isso. O seu EDC, o que ele pode ser feito. Tudo bem? Agradeço a atenção de vocês. Espero ter respondido as dúvidas que foram levantadas com relação ao vídeo anterior. E se vocês tiverem outras dúvidas com relação às dicas de sobrevivência, a comportamento de sobrevivência, a solução de algum problema específico na sobrevivência, algum equipamento que vocês queiram conhecer, posta embaixo a sua dúvida, tá? Que a gente vai estudar a sua pergunta e vai responder da melhor forma possível. Se não aqui com um vídeo, como a gente faz de costume, com áudio, no meio das respostas ou por e-mail. Eu agradeço a atenção de vocês de coração. Aguardem o nosso próximo vídeo aí, complemento da mochila de recomeço, na parte 2, que vai sair esse final de semana, começo da semana que vem. A gente já está editando ele. De coração agradeço novamente. Obrigado pela sua atenção. Assina o sininho, aciona o sininho. Nos siga, compartilhe o nosso trabalho. Agradeço de coração. Meu nome é Alexandre Martins. Você está no canal Preparador Anônimo. Muito obrigado.